Olá, vamos lá mais uma videoaula sobre análise sintática. Dessa vez eu vou abordar aposto e vocativo. Eu estou meio rouco, então eu vou tentar falar ainda mais no fone aqui, né? Essa aula dá continuidade às outras aulas que eu já passei, e agora eu estou chegando a dois termos que são muito simples, e eu não vou simplesmente abordar esses termos e resolver através de explicação teórica. Eu vou fazer com você umas. Vamos contar aqui quantas orações que eu vou fazer contigo. Eu vou fazer com você 21 orações, tá? E nessas 21 orações eu vou te mostrar esses dois novos termos, que são fáceis, só precisa de um pouco de atenção, tá bom? Então, naquele mesmo esquema que eu vou fazer cuidadosamente contigo, todos os detalhes, sem pular nada, lembrando sempre que, antes de fazer a análise sintática, eu preciso olhar para o verbo. De nada você adianta avançar numa oração sem olhar para o verbo, tá? Então vamos lá. Oração número 1. Chegou a hora da verdade, amigos. Observe que tem uma vírgula e tem um amigos aqui. Então eu vou te explicar tudo isso, mas eu vou fazer o que eu já sei. A questão número 1 eu vou deixar ela mais mastigadinha para você entender. Detesto quando desses negócios recuo. Para você entender, né, como é que eu faço. Que. Poxa, mas por que esse negócio meu tá assim? Que chegou. Na realidade, essa oração aqui está invertida. Ela deveria estar colocando assim, ó, a hora da verdade chegou. Então isso aqui é chamada de sintática invertida. Muito comum em concursos, muito comum em provinhas para te pegar aí. Então você vai primeiro no verbo chegar. Que chegou? A hora da verdade. Então esse a hora da verdade é o sujeito. E sobrou o predicado, que é o chegou, tá? Então eu vou classificar que chegou a hora da verdade. Vamos colocar aqui, sujeito simples, a hora da verdade. Vamos classificar os termos. Núcleo, hora, adjuntos, adnominais, a e da verdade. Lembrando que hora não é um sujeito, hora não é um substantivo abstrato. Portanto, da verdade não é complemento nominal. Ele trata-se de um adjunto adnominal. Beleza? O que sobrou é predicado. Qual que é o predicado? Chegou. Chegou é um verbo de ligação ou verbo significativo? Lembrando os verbos de ligação. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar. Não, ele não é um verbo de ligação, é um verbo significativo. Então eu boto aqui. Se ele é um verbo significativo, eu vou classificar o predicado. Tem alguma qualidade para o sujeito? Não, não há nenhuma qualidade. Então é um predicado verbal. Qual que é a transitividade desse verbo? Existe objeto? Não, verbo intransitivo. Está prontinho, montado aí. Tá meio rápido o jeito que eu estou explicando? Então volta lá no exercício da matéria 1, 2, 3, 4, as outras videoaulas e volta a estudar, porque isso aqui depende das outras aulas, tá? Então vamos lá. Sobrou esse amigos aqui, ó, que eu vou deixar em destaque. Esse aqui é o grande lance que eu quero chamar sua atenção. Sobrou esse amigos. Esse amigos, na realidade, eu estou chamando as pessoas para falar a mensagem. Seria mais ou menos assim: amigos, chegou a hora da verdade. Ô amigos, amigos, chegou a hora da verdade. Então, amigos é um chamamento. Portanto, vocativo. Tá? Observe que o vocativo e o aposto, que você vai ver depois, esses dois termos eles podem ser analisados separadamente, porque eles próprios se excluem da oração. Olha lá, chegou a hora da verdade. Esse amigos eu estou chamando a galera para ver quem são os meus amigos. Então é uma palavra que chama alguma coisa. Tá? Vamos fazer a 2 agora. Vamos subir isso aqui. 2.
Cuidado com o carro, seus loucos. Mesma coisa. Eu não vou deixar esse aqui não, sabe por quê? Eu vou pular esse 2, depois eu te explico. Por causa daquele cuidado ali. E eu acho que não está na hora de te mostrar isso não. Deixa eu puxar para 3. O senador foi à festa com a namorada, Márcia. Bacana. Quem é que foi à festa com a namorada? Sujeito. Simples. Vamos sublinhar o sujeito? Simples. Olha ela aqui. Núcleo do sujeito. Senador. Adjunto, adnominal, que fica ao lado do nome. O. Sobrou o quê? Predicado. Vou marcar esse predicado aqui com negrito. Vamos lá. Que tipo de predicado que é? Esse verbo foi é do verbo ser? Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram? Não. Esse foi é do verbo ir. Não é verbo de ligação. Então, esse verbo ir, você olhando para o verbo, você pode observar que o verbo ir não é um verbo de ligação. Então, é um verbo significativo. Como é que eu vou saber se esse verbo precisa de complemento ou não? Simples. Ao invés de ir, eu vou voltar. O senador voltou. Você entendeu? Eu entendi. O senador foi. Você entendeu que ele foi? Você entendeu? Então vamos lá. Quando um verbo não exige um termo adicional, esse verbo é verbo intransitivo. Vamos classificar o predicado? Existe alguma qualidade do sujeito, do senador? Não, não existe. Então é um predicado verbal. Agora vamos para o que sobrou. A festa com a namorada e a tal da Márcia que ficou perdida ali. A festa e com a namorada são invariáveis. Vamos tentar os senadores? Os senadores foram à festa com a namorada. Todo mundo foi à festa com a namorada. Os meninos, os garotos, os pais e os alunos foram à festa com a namorada. Então isso não varia. Lembra disso que eu te falei? O termo que acompanha o verbo sem variar de jeito nenhum, nem em gênero, nem em número, é um adjunto adverbial. Beleza? Sobrou a Márcia. Coitada da Márcia. Por que ela sobrou? Tem uma vírgula aqui, ó, excluindo a Márcia, coitado. Olha aqui. Deixa eu botar uma cor diferente, vou botar amarelo agora. Está excluindo, olha lá. Então o senador foi à festa com a namorada. Eu estou gritando a Márcia ou eu estou explicando quem é essa namorada? Vamos tentar falar? O senador foi à festa com a namorada. Márcia! Ô Márcia! O senador foi à festa com a namorada. Não, não é assim. O senador foi à festa com a namorada. Márcia. Então, esse Márcio, estou explicando quem é essa namorada. Quando eu explico, eu falo que é um aposto. Falando novamente, o aposto e o vocativo podem ser retirados, porque eles são dispensáveis numa oração. Tá? Então, agora vamos para o número 4, que é o número 5. Deixa eu tirar esse número aqui. Pedro II, ex-imperador do Brasil, foi deportado. Vamos lá. Observe que existe uma oração aqui. Mas não é oração, porque ela não tem verbo. Não é isso? Para você fazer uma oração, você precisa colocar um verbo. Nesse caso, não tem. Existe algo entre a oração separado por vírgulas. Então, isso já é uma grande evidência de que se trata ou de vocativo ou de um aposto. O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse pedaço, faz de conta que ele não existe. Então, assim, que olha,
Na realidade, essa oração é Pedro II foi deportado. Na realidade, a oração é essa aqui. Tá? E não aquela ali de cima. Vamos fazer então. Quem é que foi deportado? Pedro II. Sujeito simples. Pedro II. É um nome, né? Um nome próprio para o sujeito. Sobrou o quê? Predicado. Existe verbo de ligação? Existe. Então vamos lá, peraí. Eu fui, eu sou, hoje. Ontem eu fui. Ele foi. Ah, então peraí, esse foi aqui é do verbo estar. Se ele é do verbo estar, ele pode dar uma qualidade, desde que tenha uma ligação entre eles. Tem, verbo de ligação. Bacana. Tem predicativo do sujeito? Tem uma qualidade para o sujeito? Tem alguma qualidade para o sujeito? Eu acho que tem, a qualidade de deportado. Vamos ver então? Mais predicativo do sujeito. Essa fórmula aqui gera o quê? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito gera um predicado nominal. Vamos dar continuidade aqui. Eu perdi tudo que eu tinha feito, cara. Eu não sei mexer nesse Word. Esse Word aqui é uma praga para mexer com ele. Não é igual aqueles Word antigos. Esse aqui é o novo. Aí qualquer coisa que faz, perde. Mas vamos lá. Então existe algo entre a oração separado por vírgulas, que é o ex-imperador do Brasil. Na realidade, a oração é essa daqui, ó. Pedro II foi deportado. No Pedro II foi deportado, eu vou perguntar quem é que foi deportado? Sujeito simples Pedro II, que é o nome próprio dele. Sobrou o quê? Foi deportado. Vamos olhar para esse foi aqui. Deixa eu sublinhar o sujeito e vou colocar em negrito o predicado. Foi deportado. Existe o verbo de ligação? Bom, o foi parece que pertence ao verbo ser. Hoje eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Ontem eu fui, tu foste, ele foi. Então ontem ele foi. Então eu acho que tem. Então vamos colocar aqui com muito cuidado, olha. Predicado. Tem verbo de ligação? Sim. Existe uma qualidade para esse verbo de ligação? Deportado é uma qualidade para Pedro? Também sim. Então vamos colocar aqui. O que é qualidade? Predicativo. Essa combinação de verbo de ligação mais predicativo gera um predicado nominal. Certo? Então pronto. Agora a gente vai analisar esse troço que ficou amarelo aqui em cima. Ex-imperador do Brasil. Ele é totalmente descartável. Ele está ali só para incrementar, só para dar uma informação a mais. Na realidade, ele não é exigido, ele não é essencial à dinâmica da oração, ele não traz nenhuma... Ele não vem para acrescentar nenhuma exigência, na realidade, nenhuma regência, nem nominal nem verbal. Então, aquela informação extra, que é o ex-imperador do Brasil, está falando de quem? Do Pedro II. Então, uma explicação sobre Pedro II, uma explicação a mais. Então, vou colocar aqui. Essa explicação é um aposto ex-imperador do Brasil. Depois a gente vai trabalhar esse hífen, tá? Que acabou. Por enquanto eu estou concordando com ele, mas eu vou separar matéria por matéria. Tá? Então, essa oração está pronta. Sujeito simples, Pedro II. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito, que gera um predicado nominal. Então, eu vou colocar aqui, ó, predicativo do sujeito, que gera um predicado nominal. Aposto, ex-imperador do Brasil. Beleza? Acabou, então. Vamos para a próxima. Tirar esse número dele. Vamos colocar lá em cima na tela. Aí. A ordem, meus amigos, é a base do exército. Mesma situação. Tem um negócio entre vírgulas aqui, olha. Eu já vou colocar aqui um colorido. Cadê meu colorido? Ele deve estar aqui na página inicial. Deixa eu ver. Está aqui, ó. Então, né, eu vou tirar aquele meus amigos que está entre parênteses, está entre vírgulas. Então vai ficar assim. A ordem é a base do exército.
Pergunta: que é a base do exército? A ordem. Sujeito simples. Núcleo. Ordem. Sobrou o A. Adjunto, adnominal, A. Acabou o sujeito. Adjunto, adjunto. Ei, ai. Adnominal, A. Sobrou. A base é a base do exército. Eu vou colocar em negrito, que é o predicado. Vou colocar aqui. Predicado. Tem verbo de ligação? Sim. O verbo ser. Eu sou, tu és, ele, ela, é. Então, é a base do exército, eu tenho um verbo de ligação. Vamos ver se ele realmente está ligando uma qualidade ao sujeito. Porque se ele não estiver ligando essa qualidade ao sujeito, ele pode até pertencer aos verbos de ligação. Mas ele não vai ser considerado um verbo de ligação. Ele vai ser chamado de verbo significativo e intransitivo. Tá? Então, vamos dar uma lida lá. A ordem é a base do exército. Base é uma qualidade para a ordem? Sim, é uma qualidade. Então, vamos lá. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito, que gera um predicado nominal. Beleza? Vamos fazer o seguinte agora. A gente tem que desmembrar esse predicado. É a base do exército. A ordem é a base. Esse do exército está sendo exigido pela palavra base? O exército pratica a ação de base ou ele recebe a ação da base? Então, vamos fazer o seguinte, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser adjunto adnominal, como pode ser complemento nominal. A palavra base é um sentimento ou sensação. Eu posso ter a sensação de que eu sou a base de uma estrutura, de que eu sou a base de um relacionamento, de que eu sou a base de alguma coisa que está sendo feita agora, uma base psicológica. Você é a base de alguma coisa? Sim, eu posso ser a base. Então, base de quê? Levando-se em conta que base é um substantivo abstrato, eu vou ter do exército como complemento nominal. Beleza? Tem outro jeito de você encarar isso como sendo a base no exército. Aí já é diferente. Do exército é feito assim. Tá? Vamos passar para o próximo? Não vamos passar para o próximo. Que eu deixei aqui para cima, olha. Meus amigos. Esses meus amigos, eu estou falando assim. A ordem, diferente aqui de cima. Esse aqui de cima estava assim, olha. Pedro II, ex-imperador do Brasil. Estou explicando quem foi Pedro II. E embaixo, meus amigos é a explicação de alguma coisa? Não, eu acho que eu estou chamando esses caras. Olha aqui. Ô, meus amigos, a ordem é a base do exército. Ô, meus amigos, a ordem é a base do meu exército. A ordem é a base do exército. Viu, meus amigos? Então, eu estou chamando. Quando eu chamo, é um vocativo. Então, meus amigos é o vocativo. Pronto, agora eu posso dar essa oração como encerrada. Perfeito? Beleza, vamos para mais uma. 7. Mário possui 3 filhas. Vamos agora acelerar um pouquinho o passo, ver se a gente dá conta? Então, vamos lá. Quem é que possui 3 filhas? Mário. Então, vou sublinhar aqui. Sujeito que sobrou é predicado. Não vou colocar esses outros aqui porque está separado por pontuação. Então, vou jogar nele uma corzinha. Qual cor que eu estou jogando nele aqui? Epa, tá errado esse aqui não. É esse daqui, ó. Vou jogar uma corzinha amarela nele. Então, vou colocar aqui sujeito simples Mário. Sobrou, possui 3 filhas. Predicado. Verbo de ligação ou verbo significativo? O verbo possuir, ele é um verbo significativo, não é verbo de ligação. Vamos olhar a transitividade dele. Eu posso falar que Mário possui apenas? Não. Eu vou ter que falar Mário possui e o que ele possui. Então, o verbo possuir, ele exige um complemento. Esse complemento do verbo é chamado de objeto. Quando o objeto não tem
Preposição, ele é direto. Quando o objeto tem preposição, ele é indireto. Então, Mário possui o quê? 3 filhas. Então, verbo transitivo direto. Vou colocar aqui objeto direto, lógico, né? Imediatamente, para não esquecer. Objeto direto, 3 filhas. Nesse verbo transitivo direto, eu vou classificar esse predicado agora também. Tem alguma qualidade para as filhas? Não. Tem alguma qualidade para o Mário? Também não. Então, predicado verbal. Agora sobrou Janaína, Vitória e Bruna, que é uma explicação para essas 3 filhas. Estou falando além do que foi pedido. Não está sendo cobrado, mas eu quero falar além disso. Então, esse detalhe que eu dou a mais, eu chamo de aposto, que é o Janaína, Vitória, estou ruim para digitar hoje, e Bruna. Beleza? Eu acho que acabou. Número 8, que na realidade é número, sei lá, vou tirar os números, tem hora que eu faço de um jeito, tem hora que eu faço de outro, vamos dar certo assim mesmo. Deus, tenha piedade de nós. Quem é que tem a piedade de nós? Você. O sujeito está oculto. Ele está atrás do verbo. Então, sobrou todo o predicado. Vou colocar tudo isso aqui em negrito. Quem tem alguma coisa. Tem o quê? Vamos falar sobre o predicado. É verbo de ligação ou verbo significativo? Ter não é verbo de ligação. É um verbo significativo. Vamos falar sobre a transitividade dele. Esse verbo é transitivo ou intransitivo? Quem tem precisa ter alguma coisa. Senão ele não consegue se comunicar. Você tem o quê? Piedade. Ah, então vamos fazer isso aqui, olha. Presta bastante atenção. Verbo transitivo direto. Venho aqui embaixo, coloco objeto direto. Piedade. Venho aqui em cima, vamos deixar assim, tá? Deixa eu separar esse Deus aqui também. Eu não julguei um amarelinho nele, eu vou julgar agora. Beleza. Tenha piedade de nós. Agora, quem tem piedade de alguém. Piedade é um substantivo abstrato ou um substantivo concreto? Eu acho que piedade é igual a base lá de cima. É uma sensação. Então, eu vou colocar a piedade como... Não, quer dizer, vou colocar a piedade como um termo que exige um complemento nominal. Qual é o complemento nominal? De nós. Então, me prova que esse de nós é um complemento nominal. Provo. Porque de nós completa o sentido de piedade, que é um substantivo abstrato, e além disso ele é preposicionado. Vamos lá agora definir o predicado. Classifica o predicado. Tem alguma qualidade para o sujeito? Não. Tem alguma qualidade para o objeto? Também não. Predicado verbal. Agora vamos com Deus. Parece que eu estou gritando Deus. Ô Deus, tenha piedade de nós. Então esse aqui é o vocativo que eu estou chamando. Beleza? Bora partir para o próximo. Vou dar um pouquinho mais rápido que eu tenho que fazer 20 com você hoje. Médico pobre, Dr. Bento andava sempre a cavalo. Na realidade, esse médico pobre é uma informação desnecessária. Vamos botar ele amarelinho. Olha a vírgula dela aí. Na realidade, a oração é essa aqui, ó. O Dr. Bento andava sempre a cavalo. Esse exercício aqui é o que há, brother. É o que há. Por quê? Esse verbo andar... Não, vamos começar do zero. Quem é que andava sempre a cavalo? O Dr. Bento. Beleza? Vamos chegar aqui e vamos colocar... Vou colocar aqui em cima. Dr. Bento. Sujeito. O que sobrou é predicado. Beleza? Vamos classificar o sujeito. Sujeito simples, que é o Dr. Bento. Sobrou o quê? Andava sempre a cavalo. Agora presta bastante atenção. Andar é verbo de ligação? É. Se ele estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar. Então, beleza, é um verbo de ligação. Mas esse verbo, andar, nessa oração, é um verbo de ligação? Não, não é. Nessa oração, ele mostra mais o modo como ele andava do que
como ele se apresentava enquanto andava. Então não transmite uma qualidade para o Dr. Bento. Eu não posso olhar para o Dr. Bento e falar que ele tem a qualidade de sempre a cavalo. De jeito nenhum. Agora, se eu colocasse assim, o Dr. Bento andava alinhado, alinhado é o Dr. Bento, bacana. Agora, sempre a cavalo não é Dr. Bento. Então, esse verbo de ligação vai deixar de ser de ligação e vai se tornar um verbo significativo. Portanto, quando eu tenho um verbo de ligação transformado em verbo significativo, esse verbo se torna verbo intransitivo, ou seja, não possui objetos. Vou escrever uma vez só para você. Objetos. E aí vai sobrar o sempre a cavalo. Olha que doideira. Sempre a cavalo. Sem crase, tá? Por favor. Esse sempre a cavalo é um adjunto adverbial de modo, em algumas gramáticas, acho que é do Segala, você vai encontrar de instrumento pelo qual ela andava, mas isso é detalhe. Mas como é que eu vou saber que isso é adjunto adverbial? Pluraliza tudo. Os médicos andavam sempre a cavalo. As médicas andavam sempre a cavalo. Os médicos e as médicas andavam sempre a cavalo. Ou seja, o adjunto adverbial não varia. Beleza? Então já acabei com a oração. Agora vamos voltar no Marilim. Médico pobre é o quê? É uma explicação desnecessária para o Dr. Bento, porque a oração já seria completa e inteligível sem esse médico pobre. Então, médico pobre é o aposto. Médico pobre. Beleza? Vamos classificar o predicado? Tem alguma qualidade para o Dr. Bento? Não, tem um negócio entre vírgula, que é diferente, que não pode ser considerado qualidade. Então, esse aqui é um predicado, para variar, que eu acho que deu tudo isso, predicado verbal. Beleza? Mais um. Meu rapaz. Não, tem coisa demais aqui ainda. Isso não é vida. Isso aqui é uma oração do Machado de Assis. Vou até tirar esse troço aqui. Rápido. Que é que não é vida? Isto. Sujeito simples. Isto. Tem verbo de ligação? Vamos classificar. Predicado. Tem verbo de ligação? Sim. É. Vida é uma qualidade para isto? Sim. Então vamos lá. Verbo de ligação mais predicativo é igual a um predicado nominal. Beleza? E meu rapaz eu vou colocar em amarelo, porque eu estou gritando pelo cara. Ô, meu rapaz, presta atenção aqui, meu rapaz. Então, meu rapaz é um vocativo. Beleza? Sujeito simples, predicado, acabou. Acabou essa oração. Tá? Vamos embora. Próximo. Fiquemos no assunto, minha gente. Também muito fácil. Vou botar esse aqui amarelinho, que ele está diferente. Quem é que fiquemos no assunto? Sujeito, oculto, nós. O verbo ficar, ele vai predicado. Ele é verbo significativo ou verbo de ligação? Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, aparecer, andar, tornar e virar. Só tem que esse ficar aqui, ó, ser, estar, ficar. Eu não fiquei numa qualidade, eu não fiquei triste, eu não fiquei alegre, eu não fiquei descontente, eu não fiquei satisfeito, eu fiquei no assunto. Então, nesse caso, ele não tem o sentido de qualidade. E sim de outra coisa, que o torna um verbo significativo. Esse verbo significativo, ele possui objeto? Não. Nenhum verbo de ligação transformado em verbo significativo poderá ter objeto. Então, ele é um verbo intransitivo. Beleza? Então, no assunto, é um adjunto adverbial. Lembrando que, no assunto, ele não varia. E como é que eu descobri que é adjunto adverbial? Porque o verbo ficar, por ele ser verbo de ligação e sendo transportado para essa outra plataforma, ele não vai poder aceitar de jeito nenhum nenhuma transitividade. Então, eu mato o que vier dele sendo
vier depois dele sendo como adjunto adverbial. Minha gente, eu estou gritando, cara, olha. Ô, minha gente, fiquemos no assunto, minha gente. Ô, minha gente. Então é um vocativo. Minha gente. Vamos classificar esse predicado? Tem qualidade para o sujeito? Não. Tem qualidade para o predicado? Não. Predicado verbal. Ok? Mais um. Número 13. Helena, a menina que encontramos, estava triste. Isso aqui tem um perigo aqui no meio, tá? Porque esse encontramos é verbo. Vou deixar de bobeira só para não te assustar, para começar a te preparar já para as próximas aulas. Na realidade, a oração é assim, ó. Helena estava triste. Olha que troço fácil. Quem é que estava triste? Helena. Sujeito simples. O sobrou é predicado. Simples. Predicado. Estava triste. Ser estar... Opa! Estar é verbo de ligação. Desde que tenha depois dele uma qualidade para o sujeito. Triste é qualidade para Helena? Sim. Então, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, que gera um predicado nominal. Beleza? Acabou isso aqui? Esse aqui acabou. Mas ficou para trás aquele negocinho amarelo lá, ó, a menina que encontramos. Eu estou chamando? Não, estou explicando. Então é um aposto a menina que encontramos. Carlão, você vai fazer a análise sintática da oração a menina que encontramos? De jeito nenhum, agora não. Agora a gente está mexendo com período simples, com apenas um verbo. Então deixa do jeito que está. Bora. 14. Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Então vamos lá. Ontem, passei o dia com dor de cabeça. Eu vou pegar esse segunda-feira que está aqui no meio também. Vou jogar um amarelão nele. Pronto. Então, quem é que passei o dia com dor de cabeça? Eu, sujeito, oculto. Não dá para sublinhar nada. O que sobrou tudo é predicado. O sujeito estou sublinhando e o predicado eu estou colocando em negrito. Então, botei lá. Passei o dia com dor de cabeça. Quem é que passei? Eu. Sobrou o predicado. Tem verbo de ligação? Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, aparecer, andar, tornar e virar. Não. Passar, então não é verbo de ligação, ele é verbo significativo. Ele exige complemento? Eu acho que não exige, não. Eu posso passar a noite, passar o dia, ontem, com dor de cabeça, sem dor de cabeça. Observe que essa oração está completamente entupida de adjuntos adverbiais. Então, esse verbo é um verbo intransitivo. Tem qualidade para mim? Eu posso virar para mim e falar assim, eu me pareço muito, eu sou muito com dor de cabeça. Ou, eu sou muito o dia. Ou, eu sou muito ontem. Isso é qualidade para mim? Não. Não é qualidade para ninguém. Então, esses termos invariáveis são adjuntos adverbiais. Então, eu não vou nem escrever isso aqui, eu já vou direto aqui, ó. Predicado verbal. Por quê? Não tem qualidade para mim, nem qualidade para objeto, porque eu não vou ter objeto. Então, essa oração terminou por aqui. E essa coisinha amarela aqui no meio, que eu estou falando, explicando quando é que foi ontem. Quando é que foi ontem? Foi na segunda-feira, estou dando uma ênfase. Então, tá aí, ó. Ontem, segunda-feira. Beleza? Beleza, esse aqui acabou. Puxa o 15 aí para nós. Ó céus, ouvi minha prece. Quem deve ouvir minha prece? Quem é que ouve minha prece? Ou ouvir minha prece? Eu ouço, tu ouves, ele ouve. Nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Ouve, tu, ouça, você. Então, esse ouve está num tempo verbal chamado imperativo. Beleza? É daqueles modos verbais que tem o subjuntivo, o indicativo, esse aqui é imperativo. Tem uma matéria depois específica sobre isso. Então, esse ouvir, ouvi tu. Então, é sujeito oculto tu. Quem ouve, ouve alguma coisa? Então, peraí. Predicado. Qual que é a transitividade do verbo ouvir?
Esse verbo ouvir é um verbo significativo? Não, é um verbo. Desculpa. É um verbo de ligação? Não, é um verbo significativo. Ele necessita de complemento? Claro. Eu não posso chegar num lugar e falar só que eu ouvi. Eu tenho que falar o que eu ouvi também. Ouvi o quê? A minha prece. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Objeto direto a minha prece. Verbo significativo. Qual a transitividade dele? Verbo transitivo direto. Classificando no predicado. Tem alguma qualidade para mim? Não. Qualidade para tu? Não. Qualidade para o objeto direto? Também não. Então, predicado verbal. Ok? Agora, e esse é o céus que eu não coloquei em amarelo, que eu esqueci aqui? Eu estou gritando, cara, olha. Ó céus! Ó céus! Ouvi minha prece, ó céus. Então, eu estou chamando. Então, é um vocativo. Beleza? Vamos lá para o próximo. Gente, eu vou terminar por aqui, senão esse vídeo vai ficar grande demais. Eu ia fazer mais uns 4. Tá? Outro papo que eu quero ter contigo. Eu tô com a referência desse curso aqui, olha, porque muita gente está me pedindo material impresso. Além daquele material que eu disponibilizei no meu blog, além do material que eu fico distribuindo por aí via Facebook, via as pessoas que me pedem por internet, eu conheci as apostilas desse concurso aí, do Minas Concursos. E eu gostei da minha área de língua portuguesa, eu achei bacana de língua portuguesa. Não sei das outras que eu não entendo nada de nada, sacou? Eu entendo de língua portuguesa e um pouco de literatura. Então eu analisei o material desses caras e achei bacana. Eu acho que é viável você ter um material impresso. Se você for comprar alguma coisa, passe antes nesse lance e dê uma olhada, que eu achei o preço dos caras um preço assim bacana, sacou? E eu achei o material bacana também. Não respondo pelas outras matérias, mas pela minha matéria eu achei bacana. Tá? Então eu vou deixar esse link aí lá no meu blog, eu vou deixar nesse exercício, vou apagar tudo que eu fiz para você refazer tudo em casa. Beleza? Então a próxima aula eu já vou fazer mais exercício e eu acho que eu encerro o período simples. Agora a próxima aula é só exercício e partir do período composto. Tá bom? Bons estudos, beijão e até a próxima.